deixa eu falar sobre outra bomba de hoje de manhã, por isso eu quero chamar o Leandro Demore, jornalista, nosso parceiro aqui do ICL. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Bom dia, porque eu te vi de manhã no ICL de manhã e quase te dei um bom dia pela segunda vez. Boa noite, querido. Boa noite, eu não vejo a hora de dormir, inclusive. Quase, né? Demore, hoje você deu em primeira mão no ICL Notícias, primeira edição, uma verdadeira notícia bomba, que envolve o engenheiro Jorge Hardit Filho, pai da juíza Gabriela Hardit, que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato. Ele é suspeito de ter pirateado tecnologia de uma unidade da Petrobras, a PetroSix, para vender no exterior. A própria Petrobras chegou a investigar o caso em 2012. Demore, conta pra gente essa história, por favor. História cabeluda, né? Essa história é uma história cabeluda e uma história clássica de espionagem de filme, né? O que acontece é que a Petrobras, aí, desde os anos 70, ela desenvolve uma tecnologia que ela patenteou essa tecnologia, chamada PetroSix. E essa tecnologia, ela é capaz de extrair óleo, combustível, gás e outros derivados da rocha chamada popularmente xisto, né? O Brasil tem um grande manancial de xisto aí, né? E a Petrobras minera esse xisto no Paraná e ela desenvolveu uma tecnologia que é muito mais eficiente em termos ecológicos e energéticos, inclusive, do que qualquer outra tecnologia do mundo. E aí a Petrobras vai lá e registra essa patente, né? Na verdade, essa tecnologia chamada PetroX está guardada, muito bem guardada, por 6 patentes ao longo do processo tecnológico. Aí o que acontece? Em 2007, a Petrobras decidiu internacionalizar, ou seja, levar essa tecnologia para fora do Brasil, para ou licenciar essa tecnologia para outros países, ou montar minas, né, montar empresas de mineração em outros países usando essa tecnologia. Alguns países se interessaram na época, Roberta, principalmente Estados Unidos, lá no estado do Utah, né, o Marrocos e a Jordânia. Para isso, a Petrobras contratou a Engevix. Lembram da Engevix, galera? Quem acompanhou a Lava Jato lembra, né? Uma das grandes empreiteiras que foram pegas na Lava Jato, o presidente da Engevix foi preso, seus diretores foram presos, aquela coisa toda. Bom, a Petrobras contrata a Engevix faz um trabalho para a Petrobras de estudos e prospecção, para fazer esse salto da Petrobras para ir para outros países, né? E, para isso, a Petrobras contrata alguns funcionários terceirizados, entre eles o pai da juíza Gabriela Hardit, Jorge Hardit Filho. Jorge Hardit Filho tinha sido funcionário da Petrobras por décadas e, nesse momento, em 2007, 2008, ele estava aposentado. A Engevix vai lá, contrata ele. O Jorge Hardit tem acesso a documentos confidenciais da Petrobras, leva o seu computador, inclusive, pessoal para dentro. A reportagem que eu publiquei na minha newsletter mostra esses documentos que dão acesso a ele, a computador e a documentos secretos, confidenciais, que tinham ali o mapa da mina, né? Como funciona o PetroSix, todas as imagens, tudo, aquela coisa tal. Inclusive mapas geológicos de outras regiões de mineração do Brasil também. Aí, muito bem, quando a Petrobras decide ir para o exterior para levar a tecnologia PetroSix, ela se alia a um banco muito obscuro. Quase ninguém no mercado conhece. Bom, o Eduardo Moreira nunca tinha ouvido falar nesse banco, pra vocês terem uma ideia. Tá? Trabalhou anos no mercado financeiro, não sabia quem era o tal do banco, o tal do Forbes e Manhattan. É um banco muito esquisito, o dono é muito esquisito, as pessoas lá são todas muito esquisitas, eles são donos, inclusive aqui no Brasil, da Belosan, né? Que é uma empresa que sofre acusações de poluição na Amazônia, enfim, festa estranha com gente esquisita, né? A Petrobras se alia a essa galera da Forbes e Manhattan e vai para o mercado exterior. Mas aí, Roberta, começa a história, a parte emocionante da história. A própria Petrobras, seus funcionários, descobrem que a Forbes e Manhattan, essa parceira da Petrobras, está tentando dar uma pernada na Petrobras, lá na Jordânia. A Petrobras descobre que ela está negociando com o governo da Jordânia por fora, usando uma subsidiária. Então, enquanto ela negocia aqui com a Petrobras junto com o governo da Jordânia para minerar uma área lá, e vamos lembrar, quem tinha a tecnologia e o know-how de fazer isso era a Petrobras. A Forbes Manhattan não tinha nada. A Forbes Manhattan é um banco, uma financeira, um investidor, né? Aí ela vai e a Petrobras descobre que ela tenta negociar em paralelo. Mas não é só isso. Ela estava tentando negociar em paralelo com o governo da Jordânia, usando documentos confidenciais, que eram justamente os documentos extraídos de dentro da Petrobras, que tinham lá o segredo, né, da tecnologia da PetroSix. E descobre mais.
descobre que a Forbes Manhattan, esse parceiro, através de uma outra empresa ainda da Forbes Manhattan, estava tentando minerar terras no Paraná, colado na mina da Petrobras Six, bem próximo da mina da Petrobras Six, e mandou para o governo do Paraná informações geológicas essas que também eram informações geológicas que tinham sido obtidas dentro da Petrobras. Aí, Roberta, a Petrobras fala, não, a gente vai cortar o papo com esses caras, a gente não fala mais com essa gente e vamos investigar o que está acontecendo. Quando eles começam a investigar, eles descobrem que 4 pessoas estão tentando não, elas entraram com um registro de patente de uma tecnologia que, segundo palavras da própria investigação da Petrobras, era uma tecnologia PetroSix melhorada, ou seja, era basicamente uma cópia da tecnologia da Petrobras com alguns ajustes. Quem eram essas 4 pessoas? 3 ex-funcionários da Petrobras que trabalharam para a Engevix dentro da Petrobras e o Jorge Hart, o pai da Gabriela Hart. Então, essas pessoas tiveram acesso a essa documentação vazou da empresa, ela correu o mundo, a Forbes Manhattan tentou vender, inclusive, um projeto de mineração na China, esse documento está na matéria, em chinês, desculpa, tá, gente, que eu não consegui traduzir esse negócio, mas está lá, e nesse documento, Roberta, a gente consegue ver lá imagens dentro desses slides, que são imagens de mapas geológicos da própria Petrobras. Então, ali, a Petrobras começa a ficar de olho. E aí faz uma investigação. Dado esse histórico todo, né, a Petrobras fala, olha, tem um caso clássico aqui de subtração de documentos, de uso ilegal de documentos, né, a gente tem que tentar bloquear o uso dessa nossa tecnologia no exterior. Ela faz 2 recomendações nessa investigação interna que ocorreu em 2012 na Petrobras. Isso também está na reportagem, as pessoas podem ler depois do programa. Primeira recomendação, a gente vai acionar extrajudicialmente a Forbes Manhattan e falar para que eles parem de usar as nossas informações, senão a gente vai seguir o caminho legal. Segunda recomendação, a própria Petrobras fala, não se aconselha que a Petrobras faça negócios com a Forbes Manhattan ou com qualquer uma das suas empresas coligadas, nunca mais. O que fez o governo Bolsonaro em novembro do ano passado? Vendeu a PetroSix no Paraná para a própria Forbes Manhattan, a empresa que a própria Petrobras tinha dito para nunca mais negociar e que tentou passar uma perna. Final da história. A Forbes Manhattan comprou a preço de banana, 200 milhões de reais, mais ou menos, equivalente a 1 ano de lucro da PetroSix no Paraná, a patente do PetroSix, que ela, de algum modo, no passado, tentou copiar e tentou vender lá fora como se fosse dela. E aí, a gente tem um caso. Qual é o caso? Isso foi investigado dentro da Petrobras. Esse negócio foi encaminhado para o TCU, só que nunca mais andou propriamente, não virou ação criminal, por exemplo. Não foi investigado por ninguém. Há suspeitas, inclusive, dos petroleiros, que teve alguém ou alguém dentro da Petrobras tentando blindar algumas pessoas para não serem investigadas. E aí chegamos na Lava Jato. Tá, Leandro, mas o que a juíza Hart tem a ver com o pai dela? Bom, primeiro, tem tudo a ver porque eles foram criados dentro da Petrobras Six. Tem um perfil muito elogioso da Gabriela Hart, publicado pela imprensa, que mostra que a Gabriela Hart se criou dentro das piscinas do clube de empregados da Petrobras Six. Então, ele tem uma relação familiar de fato, né? O pai dela sai de lá e vai para a iniciativa privada. Mas aí entra a Lava Jato nesse bolo. Por que entra a Lava Jato nesse bolo? Ora, o pai da Gabriela Hart trabalhou para a Engevix. Foi nesse momento que ele teve acesso interno a documentos sigilosos. Documentos esses que depois voaram pelo mundo e foram parar na mão de empresas privadas para uso indevido. A Engevix foi investigada e devassada pela Lava Jato. Faliu a Engevix, declarou recuperação judicial. Hoje a empresa é a nova Engevix. O presidente da Engevix foi preso. Os diretores da Engevix foram presos. 2 diretores que estão nesse rolo todo aí do PetroSix, da pirataria dos documentos. Um deles chamado Demarco e outro deles chamado Zelada foram condenados e presos pela Lava Jato. Esses diretores estão nesse rolo do PetroSix, assinam documentos, recebem documentos. No entanto, o escândalo PetroSix nunca foi objeto de investigação pela Lava Jato. Passou por baixo dos radares da Lava Jato, eles reviraram a Engevix, foram atrás de navio sonda, de isso, daquilo, nunca se falou em PetroSix dentro da Lava Jato. E aí, para fechar nossa história,
é o seguinte, há que se dizer, mas talvez a Gabriela Hart não sabia disso, afinal de contas ela era apenas juíza substituta do Moro, certo? Não, não está certo. A prisão do José Dirceu, por exemplo. José Dirceu foi preso, acusado de receber 13 milhões de reais de propinas da Engevix. Quem foi que mandou prender José Dirceu? Gabriela Hart, enquanto juíza da Lava Jato. Então temos aí uma grande história pela frente que está se desenvolvendo, viu, Roberto? A gente já sabe que a Petrobras já está mexendo nisso e está investigando isso de novo, porque essa coisa estava moitada lá dentro, estava parada, e tem tempo para reverter, inclusive, a venda para Forbes e Manhattan. Porque isso é uma coisa importante que a gente não falou de manhã. O assunto andou ao longo do dia, né? A Forbes e Manhattan, ela não está tocando a Petrobras Six ainda, essa planta no Paraná. Quem está tocando essa planta no Paraná ainda é a Petrobras. Tem 15 meses para fazer a transição. A Forbes e Manhattan não tem know-how, não tem gente para tocar essa planta. Quem está lá minerando xisto hoje é um funcionário da Petrobras. Então, essa transição sequer foi feita ainda. Essa conta não foi nem paga ainda. A Forbes Manhattan não pagou toda essa conta ainda. Então, ainda dá tempo de uma investigação tentar desfazer esse negócio, um negócio de 211 milhões de reais, que é preço de banana. E assim, aquela coisa, eu até não duvido que o interesse deles não seja nem a fábrica. O interesse deles é a tecnologia. Então, talvez, no futuro, né, César? Até São Mateus do Sul, lá que depende da Petrobras Six, a cidade lá que depende da Petrobras Six, se veja a míngua com uma fábrica caindo aos pedaços ou fechada, porque essa gente pode simplesmente pegar essa tecnologia e ir embora vender para outros países. Claro. Bom, e deixa eu começar te dando os parabéns de novo, eu já te disse isso hoje, é uma outra oportunidade de te dar os parabéns. Parabéns para o próprio time ICL, que esse tipo de coisa é o jornalismo investigativo, é a integralidade da questão que vocês não vão encontrar na mídia corporativa. Isso denota a importância do trabalho de profissionais como o Demori e de veículos sérios de comunicação comprometidos com a integralidade da questão como o ICL. Então, parabéns, Demori. E o que o teu trabalho demonstra aqui, veja, você tem um caso clássico de espionagem industrial, mas quem está sendo lesado aqui não é só a Petrobras. A Petrobras é a maior estatal do país e que lida basicamente com propriedade do povo brasileiro. Então, em última análise, aqui a gente está falando de um caso de lesa pátria. A gente está falando de todo o Estado brasileiro que está sendo subtraído das suas propriedades, o que, em última instância, acaba tolhendo as nossas potencialidades. O país fica aí à míngua porque tem esse tipo de gente que se presta a esse papel, rouba tecnologia, me parece que esse é um termo absolutamente adequado, rouba a tecnologia e trai a própria pátria. O que você espera daqui para frente, considerando que é o próprio Estado brasileiro que está em jogo e que hoje a gente viu o Jean Paul Prates, por exemplo, mandou uma mensagem para o Eduardo Moreira no N1. Vamos ver essa mensagem? Vamos ver isso, acho que é muito bom, Rô. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Acabo de receber uma mensagem do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, dizendo que está ouvindo a nossa matéria e determinando imediatamente a solicitação de toda a documentação interna sobre a Petrosix e vai solicitar para o Demori as informações que você apurou, e isso vai ser conduzido diretamente pelo gabinete da presidência da Petrobras. A gente agradece a preocupação do presidente Jean Paul Prates e a gente ressalta a importância que o ICL Notícias tem tido com a coragem, com a ousadia e com o enfrentamento que a grande mídia brasileira não tem feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela resposta, presidente Jean Paul Prates, e também por tocar adiante essa investigação que parece assim super necessária, porque é um assunto gravíssimo e, claro, ele lesa a empresa, que é uma empresa de todos os brasileiros e brasileiras. Muito bom. Com base nisso, Demori, o que eu quero te perguntar é o seguinte:
Não te parece que é o caso, para muito além da diretoria da Petrobras, de eventuais secretarias que vão investigar esse processo, você precisaria ter um processo mais agudo de verificação e de apuração disso que você está denunciando com muita propriedade, do próprio Estado brasileiro de uma forma mais ampla, não? O que te parece isso? Cara, perfeito, César, porque é o seguinte, nessa própria investigação interna da Petrobras, as conclusões finais do relatório, para além dessas duas que eu falei, né, de notificação extrajudicial e não fazer mais negócio com a Forbes Manhattan, essa conclusão de 2012, ela faz uma série de adendos lá, falando que no fim das contas é meio o seguinte, no meio do contrato lá, os caras foram dar um Google para saber quem era a Forbes Manhattan, entendeu? Eu estou te falando em linguagem não figurada. Isso aconteceu, tá? No meio da investigação, algum funcionário resolveu meter um Google lá e falou, ih, gente, esse pessoal é estranho, essa gente é estranha. Eu não sei se a gente deveria estar fazendo negócio com eles, né? Só que como esse negócio não foi investigado a fundo, essa coisa acabou ficando para lá e para cá. E o que você falou antes de uma questão de Estado, veja a importância. Hoje, tá? Esse negócio da Petrobras, diante do tamanho da Petrobras, é um negócio pequeno, tá? Uma refinaria de xisto é uma refinaria pequena diante do negócio da Petrobras. Só que o xisto ele é muito importante sob uma visão estratégica. Explico por quê. Quando variam os preços do petróleo, por exemplo, a gente viu pandemia, guerra na Ucrânia, a gente está vendo a OPEP agora, que mudou de novo os preços do petróleo, né? A Arábia Saudita, os amigos do Jair lá, né? Fazem o que querem, né? Escolhem o preço do petróleo, isso afeta a inflação, afeta transporte, afeta preço de comida, tudo. Você tem no xisto uma saída principalmente para gás. Nos Estados Unidos, o gás consumido nos Estados Unidos pela indústria e pelas famílias, ele chega a ser 30%, 40% produzido a partir do xisto. Tá? Então, não é pouco não, veja bem, a gente está falando dos Estados Unidos. Olha o volume de gás que eles consomem através do xisto. Para montar, você tem uma ideia, para montar a usina de xisto em Utah, nos Estados Unidos, com a tecnologia Petro-6, a própria Petrobras chegou à conclusão na época que custaria 4,4 bilhões de dólares. Então, a gente não está falando de uma refinaria pequena que não representa nada no Paraná. A gente está falando de futuro estratégico, né? Então, agora, se você pegar nos Estados Unidos, para produzir gás de xisto, o que eles fazem? Explicando tecnicamente muito rápido, de um jeito muito simples. Eles fazem um buraco no chão, um furo, tá? Bem profundo, vai lá embaixo, e aí eles jogam areia e água, eventualmente outros componentes também, sob pressão, tipo uma agulha, como se fosse dar uma seringada no solo, tá? Joga uma agulha assim, e aí aquela pressão, ela explode a terra por dentro e causa várias rachaduras na terra por dentro. Aquelas rachaduras são complementadas com areia. Então a areia ela fica pressionando aquelas rachaduras, fazendo aberturas no solo embaixo, e aí o gás se libera e esse gás é coletado lá em cima. Esse processo se chama fracking. E esse processo é extremamente danoso para o meio ambiente. Ele causa pequenos terremotos, ele pode causar afundamento de bairros, ele causa poluição dos lençóis freáticos, de rios, ele pode arrebentar um lençol freático inteiro que tem embaixo. O Brasil desenvolveu uma tecnologia que não usa fracking, que é a tecnologia Petro-6. Então, de novo, a gente está falando de futuro energético. O xisto hoje no Brasil, ele não é super relevante para botar carro em combustível, mas, por exemplo, lá se produz óleo que se usa em caldeira de hospital, em caldeira de escola, para rodar esses motores a diesel mais pesados. Ali se produz coisas para agricultura, para o solo, né? Se produz enxofre. O Brasil, na década de 50, era deficiente em enxofre, então eles criaram uma tecnologia para tirar o enxofre, inclusive dali, né? Se produz gás liquefeito de xisto, que é usado na indústria também. Então, assim, e aí, César, vem a coisa mais engraçada que você falou, a questão estratégica. Veja a loucura disso. Agora, a Petrobras, aliás, como curiosidade, ali foi criada, inclusive, no laboratório ali dentro, aquela gasolina Podium que o Brasil usava na Fórmula 1, tá? Na Williams. Você tem uma ideia, tem um laboratório ali dentro, que é um laboratório de pesquisa muito importante. Agora, o Brasil, para usar esse laboratório de pesquisa, vai ter que fazer como a Shell está fazendo lá em São Mateus. Vai ter que alugar. Então, a gente tinha um laboratório de pesquisa, a gente vendeu esse negócio junto com a tecnologia que nós criamos a partir dos anos 70, do zero, de uma retorta que se chama, mas é uma caldeira, né? Uma caldeira de 11 metros de diâmetro,
Você pode ver que eu estudei pra caralho esse negócio, não sabia nada de xisto, agora posso dar aula pela internet, né? Tem uma caldeira lá, de 11 metros de diâmetro, que ela está funcionando, César, de modo contínuo há 30 anos. 30 anos. Então, ela é um case mundial de como você fazer mineração de xisto usando muito menos água, destruindo muito menos a terra e sendo muito mais eficiente. Ali nessa caldeira, eles separam vários componentes. Você joga o xisto ali, você queima o xisto, né, chamado pirólise, e aí, a partir disso, tem várias camadas que você vai extraindo. Você extrai óleo, você extrai gás, você extrai ureia, você extrai enxofre, você vai extraindo as coisas dali. E aí a gente está dando isso é uma questão, como você falou, cara, ela é uma questão de estratégia energética. Ela não tem a ver com quanto a usina, né? Sim. Guga, já vou passar para você, mas antes, vamos ver um VT do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, quando ele era senador, se pronunciando sobre a PetroSix. Vamos ver. Vamos lá. O próximo capítulo será a venda do PetroSix. Sabe o que é o PetroSix? PetroSix é a única experiência brasileira em produção de óleo de xisto, no Paraná. A patente dessa tecnologia específica para esta produção no Brasil, que é diferente da do Canadá, de outros lugares, é brasileira e pertence à Petrobras. Nesse pacotão da xepa que fizeram da Petrobras, botaram o PetroSix para vender. Está sendo comprado por só 33 milhões de dólares, com a patente. Por um grupo que foi investigado, ou vem sendo investigado por uma comissão de investigação interna da Petrobras, por vazamento de informações. E essa comissão terminou o relatório dizendo, não vendam para este grupo, porque este grupo é um grupo concorrente, enfim. Esse é um processo que nós estamos atrás agora, porque esse é o próximo que vai ser anunciado, que já está pré-anunciado. Noblar. Então veja, né, cara, quando a gente fala que são entreguistas, que são traidores da pátria, que são patriotas, falsos patriotas, é desse tipo de coisa que a gente trata e, infelizmente, isso é o que mantém o Brasil numa posição de subserviência, de subdesenvolvimento, quando a gente poderia estar explorando as nossas potencialidades, né, Guga, de uma forma muito mais adequada, né, cara? Claro, sem dúvida. Isso é um escândalo que tem 2 pontos. Eu queria até entender com o Demori qual que ele acha que é o ponto que a imprensa pode explorar melhor. Se é porque tem a questão da juíza da Lava Jato, a Gabriela Hardit, vocês nunca falo direito sobre o nome dela, que se ela descobre que o pai dela está envolvido em algum esquema que ela está apurando, é claro que isso faria com que ela sequer pudesse julgar a Lava Jato. E tem essa história da Petrobras ter orientado a não fazer negócios mais com esse banco canadense, e eles vão lá e vendem para o banco que tentou passar a perna neles. Então tem 2 frentes aí. A da Lava Jato, você acha que é mais frágil, seria mais fácil dela se escapar disso? A imprensa ela deve ir para qual desses 2 lados? Onde você acha que está o escândalo maior ou o escândalo que a imprensa deve se debruçar? Nessa venda, apesar da orientação, ou na Lava Jato não ter investigado esse esquema de pirataria industrial, enfim? Qual que é o caminho para a imprensa realmente começar a desvendar essa história? Enfim, qual que é o caminho que a imprensa deve seguir, na sua opinião? Olha, Guga, muito bem pontuado. São 2 coisas, são 2 linhas de fato. Quando eu estava montando a matéria, exatamente essas 2 linhas que eu estava olhando, assim, né? A primeira delas é o seguinte: a Lava Jato decidiu não investigar isso. Isso estava embaixo do nariz da Lava Jato. Então, eventualmente, pode ter uma investigação sobre a investigação. Acho que isso é um ponto. Não teve a investigação federal sobre a investigação da Marielle no Rio de Janeiro e se descobriu um monte de coisa lá? Então, eu acho, na verdade, já passou da hora de ter uma investigação oficial sobre a investigação da Lava Jato. A Lava Jato não poupou de investigar, ou não viu, vamos colocar entre aspas assim, né? Não viu só o escândalo da PetroSix. A Lava Jato deixou de investigar bancos, nas palavras do próprio doutor Dallagnol, não vamos mexer nisso. Deixou de investigar o Fernando Henrique Cardoso, que é quase uma história anedotária, mas está lá, o próprio Moro fala, né? Não vamos melindrar um aliado importante.
Então, a Lava Jato, ela escolheu coisas para investigar e escolheu coisas para não investigar. A partir do momento que a gente tem esses documentos publicados, né? Documentos que muita gente, inclusive dentro da Petrobras, não tinha acesso a esse relatório. Então, fiquei muito feliz de conseguir colocar esse relatório público hoje. Agora, quem quiser, vai ser relatório aí, ó. Esse relatório que vocês estão vendo aí, ó. Quem quiser hoje pode olhar esse relatório, né? Então, isso é uma coisa. Investigar a investigação. Acho fundamental. A partir do momento que você tem o pai da juíza, isso aí que vocês estão vendo agora aí, gente, é o registro de patente, ó. Ali o nome, ó. George Hart, né? O Petro Six melhorado, eles chamam de PRIX, né? O nome desse negócio, PRIX. O outro é o Petro Six, esse é o PRIX. Não é PIX, tá, gente? PIX talvez tenha rolado de outro jeito. É o PRIX, tá? E aí, Guga, a outra investigação é justamente a Petrobras aprofundar a investigação de 2012, porque ela fez aquilo e parou, submeteu ao TCU. O TCU tocou uma investigação lá dentro, mas aparentemente, pelas primeiras informações que eu tenho, isso é novidade, ele remeteu para a Petrobras de volta e falou, olha, vocês têm que olhar isso aí, e se for o caso, isso tem que virar uma investigação criminal. E eu acho que é o caso de virar uma investigação criminal. O Ministério Público olhar para isso, o Ministério Público Estadual olhar para isso, é um caso, né? Talvez de virar uma investigação criminal. E aí, a partir disso, entender se essa venda é uma venda completamente reversível, né? Porque esse é o grande caso. Essa venda aconteceu em novembro. Esse valor não foi pago ainda. A Forbes Manhattan não pegou a chave do carro ainda, né? Quem está tocando lá são funcionários da Petrobras. Então, acho que a imprensa deveria se debruçar em cima dessas questões para a gente tentar entender o que aconteceu dentro da investigação, como que os caras reviraram a Engevix de cabeça para baixo e não viram esse negócio. Tem documentação sobre isso. Eu consegui essa documentação, o senhor doutor Dallagnol não conseguiu, o senhor Januário Paludo não conseguiu, né? Eu me reputo uma pessoa muito mais incompetente do que o senhor doutor Dallagnol para investigar. Até porque eu não tenho os meios de investigação, eu não posso acessar a COAF, né? Eu não tenho fonte privilegiada dentro da estrutura, né? Eu não posso intimar pessoas, eu não posso abrir procedimento investigatório sigiloso dentro da... Eu não tenho esses instrumentos. Eu tenho fontes. Eu tenho pessoas que me contam coisas, me mandam coisas, né? E pronto. Então, como que ninguém viu esse negócio? Então, é uma coisa que paira no ar. Ninguém foi punido, não aconteceu nada com essas pessoas, não teve investigação criminal, não foi para lugar nenhum, né? Então, acho que tem algumas pontas soltas que aí, para fechar, que eu acho que daqui a pouco o nosso tempo está estourando, e eu mas só tenho para mais fechar, uma pergunta Roberto, para fazer, eu quero fazer a última pergunta. Ah, tá, então faz, eu falo depois. Tá, não, curiosidade mesmo, porque eu não vi essa história repercutir na imprensa tradicional. Queria te perguntar se alguém já entrou em contato com você e por que essa história não interessa, Demore? Não, primeira coisa, eu vou fazer cor ao César. Muito obrigado ao ICL por ter a coragem de colocar esse tipo de conteúdo no ar. Eu sou jornalista há tempo suficiente, desde 1997, não parece, né? Eu sei que eu tenho cara de 22, mas não parece. Desde 1997, eu sou jornalista. Eu sei que esse tipo de matéria... Eu já tentei, no passado, quando eu era jornalista independente, antes de eu trabalhar no Intercept, antes de eu trabalhar na Piauí, quando eu... né, eu já tentei vender esse tipo de matéria para vários lugares. E a imprensa não compra, não aposta nesse tipo de matéria. Por quê? Porque é treta, porque mexe com um monte de gente. Vocês imaginam se esse negócio é desfeito? Um negócio de 200 milhões de reais. Eu sei que eu vou ter problemas com isso. Eu sei onde essa coisa pode chegar. E o ICL também sabe. Hoje de manhã, eu vou contar uma anedota, vou fazer uma inconfidência, eu acho que o Edu não vai ficar bravo comigo. Hoje de manhã a gente estava na dúvida se usava ou não a imagem da Gabriela Hart para ilustrar a história, né? E eu falei, pois é, eu falei, por mim sim, né? Afinal de contas, ela não é a filha do seu Jorge, ela é a juíza do processo que condenou e julgou a Engevix, onde o pai dela trabalhou. Então ela não está aqui em condição de filha. Ninguém está discutindo os dotes de natação que ela aprendeu no clube, na piscina do clube da Petro Six, né? O Edu falou, eu banco, vamos colocar. Então, César, Guga, você sabe que não é assim que funciona em redação no geral, né? Então, primeira coisa, do caralho isso que a gente está fazendo aqui. Segunda coisa, a imprensa,
mais tradicional, eu vou dizer só o seguinte. As pessoas me perguntam por que você acha que a imprensa comercial não repercute? Gente, eu não acho nada. Quer dizer, eu acho muita coisa, mas não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que eu sei. Eu sei é que se eu assino um jornal, um site, uma rede de televisão, ou seja, se eu estou pagando por um serviço e esse serviço não me entrega o fato do dia, que tem a ver com possível escândalo de corrupção numa empresa estatal, tecnologia brasileira está sendo levada para fora, se essa empresa não me entrega, eu paro de assinar na hora, porque eu não estou pagando para ser mal informado. Então, paro nisso.